Olá, meu nome é Juliana Escuma, sou arquiteta paisagista, fundadora e proprietária da Beehive Paisagismo. Fiz faculdade de arquitetura, mas me especializei em paisagismo, que é a minha grande paixão. Bom, gente, hoje vou falar um pouco sobre o cultivo de plantas para dentro de casa e hortas caseiras. Atualmente, buscamos cada vez mais uma qualidade de vida e o contato com as plantas e a natureza é fundamental para trazer paz, harmonia e bons fluidos para a nossa casa. E com certeza vai influenciar diretamente na energia desse lar, das pessoas, das crianças, dos animais domésticos. E com todo esse conjunto de fatores no lar, as plantas só vão nos trazer benefícios mesmo. Então, fazer um mini jardim em casa, ter uma varanda mais verde, está ao alcance de todos e ainda por cima nos permite relaxar e se divertir. Então, é importante ressaltar para vocês que mesmo as pessoas que moram em apartamentos, elas têm condição sim de cultivar suas plantas e conviver com um universo mais verde. Vamos então elaborar e criar um paisagismo para a nossa casa? Para começar, nós temos que escolher o vaso ou os vasos. Hoje no mercado existe uma grande variedade de estilo e tipos de vaso. Tem os de cerâmica, os vietnamitas, que são aqueles vitrificados, que tem aquele brilho lindo. Tem os de cimento, os cachepôs de madeira, os de aço galvanizado. Enfim, tem uma grande variedade de tipos de vaso. O importante é ver qual tipo de vaso que combina com a decoração e o estilo da sua casa. Depois de escolhido o tipo de vaso, a gente tem que escolher o tamanho do vaso, que será de acordo com o espaço que você tem disponível, né, dentro da sua casa. Ou pode ser no canto da sala, próximo à janela, ao lado do aparador da sala de jantar. Enfim, ele tem que ficar proporcional com os demais móveis e o tamanho do ambiente, né, o espaço que você tem. Por isso é bom sempre chamar um paisagista. Na hora de comprar o vaso, eu aconselho também a levar o prato e o rodízio. O prato serve para não escorrer água quando você rega, e o rodízio é importante para você poder mover ele na hora da limpeza, né, para trocar, se você quiser trocar de lugar. Então é importante o vaso, mais o prato e mais o rodízio. A não ser que você coloque esse vaso em áreas externas. Aí, dependendo se for piso molhado, não precisa do rodízio, assim, não precisa do prato. E se você não for mudar de lugar, também não há necessidade do rodízio. Agora vamos na escolha da espécie. Tem uma grande variedade de espécies que a gente pode escolher para locais interiores, né? Então, primeiro a gente tem que trabalhar, claro, com plantas de sombra e meia sombra. E o bom é que essas plantas não gostam de água, então não vai te dar muito trabalho para regar. É uma ou duas vezes na semana no máximo e pouca água. As regas em geral sempre são boas ou na parte da manhã ou no final da tarde. Como é local interior, para ambiente interno, não pega sol direto, enfim. Pode ser qualquer horário do dia que você achar melhor. Eu gosto muito das pleomeles, das dracenas, chamedória, palmeira chamedória, o ficus lirata, que é um tipo de ficus muito lindo e sofisticado, que fica ótimo dentro de casa. As lanças de São Jorge, as espadas de São Jorge, são legais porque são super resistentes e vai pouca água também, em torno de uma vez por mês. Tem várias espécies, vários tipos. A gente pode também trabalhar com bromélias, em cachepôs menores. Bromélia também uma vez na semana de rega. Bem pouquinho, ela não gosta de água, então não precisa ficar preocupado que vai ter excesso de água, por dengue, por nada, que eu tenho várias bromélias em casa e é super tranquilo. Agora, vamos ao plantio. Primeiro, o que a gente faz? A gente vai cobrir o fundo do vaso com uma pequena camada de argila expandida, que são aquelas pedrinhas marrom. Faz uma camada pequena, de uns 6 centímetros mais ou menos. Depois, tem que colocar cortar um pedaço de manta ou feltro, que é aquela manta cinza que vocês também já devem ter visto por aí. Você corta e coloca essa camada de manta por cima da argila. E depois
você pode jogar a terra direto. Essa manta serve para fazer a drenagem do vaso e não misturar a terra com argila e não fazer sujeira no vaso, escorrer com terra, com água, enfim, não fazer sujeira na sua casa. Ela é muito importante. Depois a gente faz uma cova, um buraco e a gente encaixa a muda, né? Encaixa o torrão, que é a raiz da planta, nesse buraco. A gente tem que ficar esperto para não comprar uma planta, uma muda muito grande, que a sua raiz vai ser maior que o tamanho da boca desse vaso. Ela sempre tem que ser menor. E também não pode ficar muito apertada, para ela poder se desenvolver. Então, preste atenção também no tamanho da raiz, quando for comprar a sua planta. Por último, a gente vai fazer a forração do vaso. Pode ser com cascas de árvore, ou pedrinhas, pedriscos. No caso, se for fazer com pedrinhas brancas, claras, tem que colocar manta, para não sujar com a terra. E pronto, seu vaso está pronto, você já tem um verde na sua casa, agora basta doar um pouquinho de amor e cuidados básicos. Agora, vamos falar um pouco sobre as hortas caseiras. Todo mundo sonha em cultivar suas próprias hortaliças em casa, né? Nada melhor e mais saudável do que a gente ingerir alimentos e produtos orgânicos. E qualquer um pode cultivar e fazer uma horta caseira. Basta querer e cuidar. Para se fazer uma horta caseira simples, basta escolher o vaso ou jardineira. Podemos trabalhar também com vasinhos redondos de cerâmica. Então a gente tem aqueles vasinhos redondos de cerâmica, pequenos, ou podem ser grandes também, e tem aquelas floreiras e jardineiras que são aqueles vasos retangulares. Podemos usar também caixas de madeira. Aí a gente pode escolher vários tipos. Ou para quem mora em casa e tem um espaço legal para fazer a horta, basta escolher um canteiro e mãos à obra. A terra usada nas hortas tem que ser um substrato, que é aquela terra preta, bem adubada. Ela é bastante rica em nutrientes e minerais. A montagem dos vasos ou floreiras segue o mesmo passo a passo que falei acima. Camada de argila, depois a manta, depois a terra e assim vai. Caprichar no substrato, afofar bem essa terra e aí está pronto para plantar as mudinhas. Para quem for fazer em canteiros diretamente na terra, a gente tem que primeiro fazer um tratamento nessa terra. Então a gente tem que afofar a terra existente, porque às vezes ela pode estar compactada, mexer nessa terra e jogar uma boa camada desse substrato por cima. E aí fazer as covas. As covas podem ser larguras pequenas, de 30 a 40 centímetros, e o comprimento vai do tamanho do seu canteiro. Podem fazer várias covas, umas 3, 4 valas, né? Também depende do tamanho que você quer do seu canteiro, que você vai escolher para fazer sua horta. Essas plantas, essas hortaliças, leguminosas, enfim, elas não gostam de muito sol forte. Então tem que tomar cuidado na escolha desse canteiro. É bom sempre escolher um canteiro que bata sombra, né? Que faça sombra, meia sombra em alguns horários do dia. Podemos escolher vários tipos de hortaliças, de acordo com o gosto de vocês. No caso dos vasinhos, a gente pode escolher, se for pequeno, um tipo para cada vaso, um com manjericão, outro com hortelã, com sálvia, coentro, e quantos você quiser. Nas jardineiras, como são maiores, né, de comprimento, você pode misturar mais tipos, né? E na terra também. Eu vou dar um exemplo bem prático para a gente montar esses vasos em apartamento mesmo. Às vezes as pessoas acham que não tem espaço, que é muito pequeno em apartamento, enfim, dá para se dar um jeito sim. Na cozinha, por exemplo, ou na área de serviço, o importante é colocar próximo à janela. Por quê? Porque tem boa ventilação. É essencial essa ventilação para as plantas. O sol diretamente não precisa incidindo direto. Elas nem gostam muito. Mas uma boa tem que ser bem claro. Tem que pegar uma boa claridade. Eu em casa tenho, não pega sol, é próximo à janela. E olha, elas estão durando, já fazem quase 3 meses. Então, depois que você pegou os vasinhos, escolheu as suas mudas, né? No caso, se você tiver um manjericão, um hortelã, uma cebolinha, uma sálvia,
você quer usar, você vai usar na cozinha, né? Você precisa cortar e fazer essa poda, né? E retirar as folhinhas que você quer. Eu vou dar uma dica. É sempre bom cortar rente à terra. E não só pegando folha por folha, porque ela sente dificilmente, ela vai rebrotar, mas não de uma maneira correta. Então, a gente fala que a gente vai fazer uma pequena colheita, retirando todos esses talos, esses galinhos, e usando para você cozinhar lá na sua cozinha, que vai ser ali no seu lugar mesmo, que vai estar ou na cozinha ou na área de serviço. O vapor e o vapor mesmo, né, que você tem ali na cozinha, do fogão, enfim, das panelas, não vai afetar no desenvolvimento dessas plantas. Vocês podem ficar tranquilos. Então, gente, nas jardineiras ou na terra mesmo, a gente pode misturar e plantar vários tipos. Essa associação dessas plantas, ela tem a vantagem de limitar o risco de difusão de pragas e doenças. Olha que legal. Então é bom misturar, né? Então você pode misturar uma erva doce com uma lavanda, que é cheirosa, tem aquela flor linda roxa, páprica, hortelã e flores como a capuchinha. Você pode trocar essa variedade, é sempre bom também. Então, se você tem manjericão, depois você troca por coentro, depois por salsinha, mas isso principalmente na terra. Então, essa rotação das espécies ajuda a não esgotar os nutrientes da terra. E assim as plantas elas vão precisar de menos cuidados, porque a terra vai continuar boa. Como eu falei anteriormente, essas plantas não gostam de sol direto. Então, ache um lugar bem protegido, com períodos de sombra ou meia sombra. As regas são diárias mesmo, mas cuidado, gente, para não encharcar a terra. E as crianças, como é que ficam nisso, mamães? As crianças, elas podem e devem participar e curtir essa atividade, viu? É bom elas botarem a mão na massa, elas vão mexer na terra, elas vão pegar os instrumentos regadores e vão regar, vão colher. O importante é fazer com que elas entendam a importância desse cultivo caseiro, elas se conscientizem desse cultivo, dessa sustentabilidade do orgânico, né? O que é importante para a saúde, né? E elas também podem ajudar vocês com essas regras, com esses cuidados. Mamães, vocês podem separar um tempinho do dia ou da semana, é uma dica, é uma ideia. E criar um evento, né? Então, por exemplo, de terças e quintas, ou de sábado, o papai participa também, né? Criar uma atividade onde elas vão participar diretamente, então elas vão se sentir úteis, né? Elas vão colocar a mão na massa. Nossa, elas vão ficar muito felizes. Criança ama isso, né? Tá com a natureza, fazer bagunça, meleca, é o que elas mais gostam, né? Então, com certeza, vai ser a maior diversão em família. Olha, eu espero que eu tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que vai ser o maior prazer ajudar, tá bom? Um grande beijo a todas as mamães.